Bom, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Quintas da TI do mês de julho. E esse mês a gente está tratando sempre sobre virtualização, Hyper-V, Windows Server 2012 R2. E mais uma vez a gente conta com a apresentação do Rafael Bernardes. E hoje ele vai falar sobre cluster, a especialidade dele. É contigo aí, Bernardes. Valeu, valeu. Vida longa e próspera, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje o assunto é engraçado. É cluster, só que é guest cluster. E o engraçado é que vocês vão perceber que é muito simples, tá? É muito simples fazer um guest cluster, um cluster dentro de cluster. Tá? O segredo eu vou contar para vocês daqui a pouco como faz. Se eu contasse agora, todo mundo ia sair e não iam querer participar do webcast. Falar assim, é só isso? O que envolve, antes de eu contar para você o que é o guest cluster, é, é você entender para que ele serve. Tá? Por que você precisa disso? Tá? Por que você necessita de um guest cluster? Tá? Às vezes, a gente tem recursos muito preciosos na mão e não sabe utilizar. Então, existe a famosa não dar pérola aos porcos, né? Obviamente, não estou chamando ninguém de porco, não é esse o caso, mas é que às vezes você tem que preparar o teu terreno para mostrar para a pessoa que ela precisa daquilo, tá? Então, se eu simplesmente falar que o guest cluster é X configuração, você vai falar, poxa, não vou esperar o Rafael falar meia hora para isso e nunca vai usar. Agora, se você deixar eu te explicar por que você precisa, você vai gostar e vai ver que o segredo é muito fácil e eu já vou contar. Vamos lá. Eu vou usar bastante aqui o quadro, tá? Tá aqui o quadrinho. Bom, antes de começar a falar sobre guest cluster, vamos falar sobre cluster, tá? O cluster, a gente vai ter um webcast de cluster, só de cluster, tá? Hoje é guest cluster. Cluster, tá? Mas, esse R saiu ruim, mas o cluster, em inglês, tá? Ele não é só cluster, o recurso é failover. Failover. Ok? O que é isso? Bom, é um recurso, tá? Do Windows Server na versão agora 2012 R2, também está presente no Hyper-V Server, tá gratuito, tá? E ele trabalha em cima de falha, tá? Bom, como eu falei que é um recurso. Recurso, para vocês, tem sempre um macete que é interessante, que eu vou contar agora sobre para você definir função e recurso, tá? Guarda esse macete, anota, tá? Função, o servidor serve para outros. Recurso, o servidor utiliza para si próprio, tá? Um exercíciozinho com vocês rapidamente. Backup. Eu instalei o backup no meu servidor. É um recurso ou uma função? Responde aí no chat quem estiver ao vivo. Recurso. DHCP. É um recurso ou uma função? Beleza. Entendeu? Tem coisas que vão bater no aspecto ambíguo, mas aí é por causa da solução em si, tá? Vamos pegar um IIS, servidor web. Está cadastrado como o quê? Função, beleza. Ele é como função e está lá como função. Mas ele pode ser recurso? Pode, dependendo do que. Às vezes você instala algo no servidor que precisa do IS. Aí ele é como recurso, o próprio servidor está utilizando. Existe ambiguidade, ok. Mas no simples, função é para servir aos outros, recurso é para ele. É um recurso dele ou é uma função que ele serve, ok? E no caso failover, ele trabalha, eu vou botar aqui em vermelho, tá? Ele trabalha, ó. Gosto sempre de fazer esse desenho aqui. Em cima da falha, tá? Então, há uma falha? Há uma falha, tá? Então vamos pegar um desenho aqui. Vamos botar aqui meus famosos desenhos. Eu tô com o meu tablet aqui na mão para não ficar muito feio. Gosto de desenhar em 3D para dar uma proporção legal. Aqui é um servidorzinho. Esse é um servidor HP.
tá? Os melhores que existem. Olha olha a mensagem subliminar aí, tá? E vou colocar aqui outro do lado. Quem aí utiliza servidor HP? Então, outro desenho aqui. Vocês estão gostando? Às vezes ele é um pouco mais caro, né? Mas às vezes ele é um pouco mais caro que a Dell, mas os benefícios são muito bons, principalmente no nível de suporte. Tá. Mas hoje eu não estou aqui para vender HP para vocês, não. Tá? Vamos dar uma olhada. Dois servidores, tá? O que o cluster praticamente serve hoje em dia, tá? Para duas coisas, tá? O cluster hoje em dia, ele é carro-chefe de alta disponibilidade de dois pontos. Primeiro, do SQL, tá? Que eu vou estar abordando mais nos meus posts, nos meus assuntos, que eu estou indo para essa área, tá? E para máquinas virtuais. Certo? O cluster é carro-chefe dessas duas coisas, tá? Você tem cluster de outras coisas? Tem, mas o que ele domina é SQL e de máquinas virtuais. Tá? E se você quiser fazer a abordagem do SQL virtualizado, é homologado? Funciona? Funciona. Também pode ser. Mas existe cluster direto de SQL, existe features de SQL que para você utilizar você vai ter que ter o cluster habilitado nas máquinas, enfim, ele é o carro-chefe. Então vamos por aqui. Ah, aqui embaixo eu vou colocar um carinha, tá? Que muitos pequenos empresários sonham em ter, muitas pequenas empresas sonham em ter, hoje em dia está ficando cada vez mais fácil, tá? Que é o famoso storage. Storage. Antigamente era difícil você ter acesso a uma peça dessa, certo? Hoje tem peças Lenovo, que era Omega, virou sei lá o que, EMC, agora virou Lenovo, aquelas caixinhas PX4, X4, X200D, pequenininhas que são ótimos storagezinho para pequenas aplicações, tá? Então é muito mais fácil hoje em dia. Para ser o cluster, tá? Ele precisa estar num armazenamento centralizado. Porque o que acontece? Eu vou colocar uma VM aqui, por exemplo, tá? Como é que a VM está dividida? Tá? Processamento e memória rodam no host, tá? Mas o armazenamento roda no storage. Ok? Por quê? Se a VM estivesse armazenada no próprio host, quando esse host falhasse, tá? O que ia acontecer? Você não ia ter acesso aos arquivos da máquina virtual, certo? Então ela tem que estar em um armazenamento centralizado. A VM está armazenada aqui, tá? Nesse storage. Ok. Bom, quando ocorre uma falha, vou botar lá em vermelho de novo, deste host, e o cluster faz a movimentação para cá, tá? O acesso ao armazenamento, pergunta 1, para quem está ouvindo. O acesso ao armazenamento é constante? Ou há uma perda do acesso ao armazenamento? O que vocês acham? É constante? Constante, constante. Pode responder sem medo. Beleza. Pode responder sem medo aí, que se alguém falar alguma besteira muito grande, eu só vou ler o nome e falar, não tem problema. Claro que não, né? Pode responder. Sim, é constante. Não tem essa. Por quê? Porque esse host aqui também está acessando histórias, tá certo? Está acessando histórias como o outro está. Ok. O que caiu? Foi o host, tá? A VM fica ligada ou ela perde? O processamento e memória, o que acontece? Processamento e memória. Houve uma falha do host.
processamento de memória estava rodando aonde? No host. O processamento e a memória estavam rodando aqui. Isso foi perdido. Ok? Ela vai para outro host e vai ganhar novo processamento e nova alocação de memória. Tá? Ou seja, ela vai ser religada. Então, o cluster não é uma solução sem paradas, non-stop. Não é. Não é. Tá? Não é assim que funciona. Não é non-stop. Ok? Nem VMware, nem Zen, nada, nada. Cluster de failover, não. Não é non-stop. Ele é alta disponibilidade? Sim. Porque o que aconteceu? Você não precisou, tá? Você, um profissional de TI, tá? Você não precisou ter que ir ao teu servidor fazer algo. Você não precisou atender o telefone de madrugada para resolver o problema do cliente. Você não precisou ficar desesperado. Não, aconteceu tudo sozinho, tá? Deu uma parada sim, mas a alta disponibilidade está representada, porque a VM voltou a rodar no nó 2 ali no ladinho direito. Ok? Isto é alta disponibilidade. Eu quero aumentar o nível, Rafael. Quero extrapolar isso aí. É possível? Sim, sim. Uma das técnicas, tá? Uma das técnicas é o guest cluster. Vou apagar aqui. Vou botar aqui, aumentar o Inkflow. Tem uma pergunta do Fagner ali. Deixa eu ver. Já fiz o teste de estar logado numa VM no TS, desligar o nó. Não, se você desliga o nó, aí você não assistiu outro webcast aí. Você acabou utilizando um recurso, tá? Do Windows Server, tá? Que você não percebeu. Quando você tem um shutdown, tá, do host agendado, programado, ou não puxou o cabo de força dele, tá? Você tem o drain dos recursos e ele faz live migration para o outro nó ao vivo sem desligar a máquina. Mas aí não é uma falha, é um agendamento. Ou o host atualizou, ou ele entrou em manutenção, ou você apertou o botão de power dele, tá? Ele teve condições de fazer isso. Então, antigamente o Hyper-V desligava as VMs e passava para outro nó e ligava. Agora não. Agora, antes de o host desligar, o cluster impede que o servidor desligue e fica migrando as máquinas ao vivo. Não deu para migrar ao vivo, ele vai fazer quick migration, ou seja, ele vai salvar o estado e jogar para lá. Não deu, ele vai derrubar tudo, mas pelo menos vai ligar do outro lado, tá? Então ele tem essas tentativas. Isso foi falado no webcast anterior, tá? Anterior. Tem que assistir todos os quintas de TI, não pode perder, tá? Eu estou aqui fazendo uma aula. Quem é meu aluno sabe, a minha aula é assim, tá? Estou fazendo uma aula de graça para vocês, então para vocês estarem capacitados, e o Quintas de TI é a única ferramenta onde eu faço isso, tá? Então não percam, não percam, tá? Quem é meu aluno sabe que a minha aula é assim. Se quiser depois comprar um curso, também vai lá e compra lá o curso. Vamos lá. Guest Cluster. Vou dar aqui Guest Cluster. Tá? Uma das formas de você aumentar a alta disponibilidade, tá? Não é exagero, tá? Não é exagero. Você vai falar assim, caramba, que exagero. Não é exagero, existe cenário para tudo. Eu vou colocar um servidor, fazer ele mais pequenininho aqui, tá? Tá. Vou colocar aqui uma VM, colocar aqui outra VM, aqui é o nó 1 do cluster, aqui é o nó 2 do cluster, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, vamos incrementar bastante. Storage 1. Quem fez o meu curso de cluster avançado, eu demonstrei esse cenário. Acho que eu também demonstrei ele no Quinta de TI uma vez. Aquele Visio louco com cluster dentro de cluster replicado. Eu faço vários níveis de cluster, cluster dentro de cluster dentro de cluster, replicado com outro cluster. Tem um cenário bem interessante desse montado, prontinho, funciona, que é uma maravilha. Ou seja, cluster
de cluster de storage pool, com vários discos, clusterizado, entregando para um cluster de file server, entregando para um cluster Hyper-V, replicado para um cluster que está em outra zona, tá? Que agora eu posso replicar para o Azure. Okay. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Deixa eu botar outra cor aqui, um verde, talvez. Pronto. Eu tenho aqui, tá? Vou botar para cá. Cluster 1. Aqui eu tenho o cluster 2. Dentro das VMs, tá? Eu tenho outro cluster configurado. Olha só como você consegue aumentar, tá? Aumentar o nível de proteção com isso. Você tem cluster dentro de cluster. Deixa eu botar aqui, ó. Botou um R, pronto. Como é que você consegue aumentar a capacidade da alta disponibilidade, tá? Para que isso funcione, todas as VMs e os hosts têm que ter acesso ao storage, porque mesmo sendo um cluster de VM, você tem que acessar, tá? Os teus storage para armazenar os dados. Eu faço um cluster aqui dentro, por exemplo, de SQL, dentro de um cluster de Hyper-V. Então eu tenho aqui, ó, cluster de Hyper-V, mais, por exemplo, dentro das VMs, um cluster de SQL. Ou seja, eu tenho a movimentação das máquinas virtuais, eu tenho alta disponibilidade nas máquinas virtuais, eu tenho alta disponibilidade dos hosts. Eu tenho uma N possibilidades para trabalhar aí com alta disponibilidade agora. Entendeu? Obviamente, para 2 nós não faz muito sentido, mas imagine que você tem 50 não, vamos botar 4 nós, 5 nós, tá? Você tem as suas duas VMs, tá? Se você tivesse 5 nós, tá? Não vou desenhar vou desenhar aqui no cantinho. Vamos lá. Imagina que você tem aqui, eu vou fazer o famoso círculo aqui. Esse ainda não apresentei no meu curso. Exclusividade para quem está agora. Eu vou fazer um curso de cluster SQL, tá? Esse desenho aqui é exclusivo. Aqui eu tenho um cluster, tá? E nesse cluster eu tenho, por exemplo, não ficou verde? Por quê? Vou botar o verdinho aqui. Eu tenho rodando outro cluster, tá? Por exemplo, de SQL. Aqui o cluster. E por afinidade de serviços, você vai garantir que nunca as duas VMs estejam no mesmo host, tá? Então, se esse host, olha só os pontos de falha que você previne aqui nesse caso. Vou botar o vermelho aqui. Vermelho. Se este host cair, o seu serviço não caiu, porque a VM caiu, mas está rodando aqui, certo? Se esta VM cair, não caiu o serviço, porque está rodando aqui na outra. Se essa VM precisar ser movida para cá, vai ter 0 de downtime, ok? Porque você vai estar sempre num ciclo. E você garante, tá? Que você nunca vai ter, tá? Isso por configuração, tá? No cluster, por afinidade de serviço, afinidade de função de cluster, sendo que você garante que eles nunca vão estar no mesmo nó, tá? No cenário esquerdo ali, quando eu desenho 2 nós, você fala assim, poxa, mas para que esse nível todo? Mas imagina que você tem um número ímpar de nós. Então, imagina que você tem não somente aquele cluster dentro do seu cluster, você tem 3 clusters, tá? Ou seja, você está garantido que você vai aproveitar o máximo de recursos sempre e nunca vai ter problema de quedas, tá? Dá para aumentar isso ainda mais? Dá, replicando esse cluster todo para outro cluster. Ok? Exchange também da mesma forma? Sim, não tem problema nenhum, tá? Você vai vai configurar um DAG do Exchange? Sem problema, funciona. Tá? Vai configurar um cluster de file server? Funciona também. Tá? Enfim, essa é a principal aplicação do guest cluster, tá? Mas e o segredo para fazer isso que você falou? Lembra que eu falei, bom, vou falar agora para vocês qual é o grande segredo de configurar um guest cluster, tá?
Lembrando que aqui eu vou passar sempre a configuração mais rápida, tá? E você pode aprimorar isso, tá? Tem os canais do Eduardo Sena, do Thiago Guirotto, tem o Cooperate, tem o Cooperate Cursos, tem o MVA, onde você vai poder ver mais sobre, tá? Hoje aqui eu vou falar rapidinho. Na verdade, esse assunto é bem rápido e o macete que eu vou passar agora aqui é quase que instantâneo, tá? Mas vamos lá, vamos à questão em si. Eu, como já velho de guerra nessa questão de demonstração, tá? Eu tenho configurado, já tenho configurado um cenário pronto, tá? Caso dê problema. E tenho o que eu vou configurar agora com vocês. Se vocês receberam, o Anderson falou bem aqui, esse aqui é o Remote Desktop Manager da Devolutions. É incrivelmente legal, eu tenho aqui meu Hyper-V, que eu conecto direto. Tenho a própria VM, que eu conecto direto, mais direto isso que impossível, tá? É bem interessante esse produto, tá? Bom, mas vamos pegar aqui. Eu tenho aqui, no meu Hyper-V, tem o meu cluster aqui, tá? Tá configurado o cluster, a gente vai aprender acho que no último webcast, a gente vai aprender a configurar o cluster. Tem o CSV configurado. Se o tamanho da tela estiver ruim para vocês podem apertar F5 ou botar em modo tela cheia, tá? Que fica melhor para ver. Mas quando tiver algo importante eu vou dar um zoom, tá? Vamos lá. Você precisa de aquelas duas VMs, tá? Que eu coloquei para vocês aqui, tá? Elas precisam de acesso ao storage, tá? Mas como é que você vai fazer isso? Você vai usar o iSCSI para conectar? Tá? Vai usar um cabo de fibra na VM? Dá para botar fibra na VM? Dá. Dá para botar um iSCSI na VM? Dá. Você pode configurar o acesso ao storage direto para ela. Mas imagina a loucura que vai ficar para você lidar com conectividade de rede sobre isso. Por que não utilizar um acesso direto do host para a VM? Tá? Porque quando você configura um iSCSI, você coloca 2, 3, 4 interfaces de rede para redundância, balanceamento, certo? Faz uma configuração especial para aquela rede fora do barramento normal, tá? Ou seja, você faz uma configuração especial. Tá? Agora, quando você chega e quer fazer um cluster de cluster, você vai ter que duplicar essa configuração? Não. Existe uma forma de ter um canal direto do host de virtualização para a sua VM. Isso que a gente vai explorar aqui, tá? Bom, primeiro ponto. Eu simplesmente vou criar um disco virtual. O zoom tá bom para vocês aí? Se vocês puderem me dar uma confirmada se o zoom funciona, que eu utilizo assim, tá vendo? Beleza, então eu vou voltar lá. Eu não vou conseguir ver as perguntas nesse momento, porque eu vou trabalhar mais com o zoom aqui, tá? Vou criar um VHDX, tá? Vou criar uma expansão dinâmica. Qual local que eu vou colocar ele? Eu tenho que colocar este VHDX, tá? Em um local que seja altamente disponível e acessável pelos dois nós, tá? Eu tenho que colocar esse disco virtual no meu CSV ou no meu iSCSI. Este host já está acessando, tá, o CSV, que é acessado tanto pelo nó1 quanto pelo nó2, tá? Aqui, eu vou colocar aqui. Vocês podem ver que eu estou acessando pelo Hyper-V Server 1, fazendo a configuração no Hyper-V Server 2, não tem problema, tá? Eu vou botar o nome para ele aqui, ó. Vamos dar o zoom novamente. Shared to. Ou seja, eu estou colocando um VHD num local que é acessível aos dois nós, tá? Só funciona dessa forma. Você não pode usar seu disco local nem para testar. Se você quiser testar, eu vou fazer um laboratório para testar. Tem que ser conexão iSCSI ou SMB3, acessível aos dois nós ao mesmo tempo. Vamos lá. Vamos criar, normal. Vamos ver se não vai dar nenhum erro aqui. Vou tirar o zoom. E tá demorando um pouquinho mais porque esse aqui é um ambiente real, tá? São máquinas reais. Então estão ali, estão com plaquinha de rede e tal. É o mesmo laboratório que eu usei semana passada para fazer o outro quintas. Tá? Criou. Ok. Vocês viram que eu fiz a operação no Hyper-V Server 2. Tá? Por isso que até demorou um pouquinho mais. Mas se você vier aqui, tá aqui o disco. Ok. Este disco virtual ele já está armazenado no meu storage. Tá? Já está armazenado no meu storage. Meu storage é esse CSV.
volume 1, tá vendo? Volume 1. Se eu vier aqui em armazenamento, em discos, vocês podem ver que o meu storage está montado, ó, está montado lá, volume 1, certo? Ou seja, este meu VHD já está, VHDX, né, já está no volume compartilhado de cluster, ou seja, ele já está altamente disponível. Então, é este VHD que eu vou apresentar para a VM. Mas você vai falar o seguinte, poxa, Rafael, para um cluster funcionar, eu preciso que dois servidores acessem o mesmo VHD, certo? Então, como é que você vai fazer isso? Bom, eu vou pegar esse VHD e vou conectar em duas máquinas virtuais. Este é o segredo. Sacaram? Este é o segredo. Eu vou pegar este VHD e vou conectar a duas máquinas virtuais ao mesmo tempo. Interessante, né? Como funciona isso? Eu vou pegar essa VM3, abrir a configuração dela, tá? Vou adicionar um disco rígido aqui, que eu já criei, né? Vou colocar o caminho. Eu já tinha até copiado o caminho, né? Pronto. Share to. Ok, deixa eu dar um zoom agora. Importante, não deu ok. Expanda essa setinha de mais aqui. Recursos avançados. Habilitar o compartilhamento de disco virtual. Tá? Habilitar o compartilhamento do disco virtual. Só isso. Só isso. Tá? Tem um texto aqui muito longo, mas depois vocês fazendo seus testes podem ver. Tá? Ele só faz isso pelo cluster. Tá? Tem uma série de fatores que acontecem quando você faz isso. Tá? Mas nada que vai impactar o seu ambiente, tá? Existe isso no 2008 R2? Não, somente no 2012 R2, tá? Então cliquei aqui em recurso avançado e deu OK. Quando eu marquei aquele checkbox, o que ele vai fazer? Deixa eu ver se ele está lá mesmo. Vamos voltar aqui, tá lá. Eu vou vir aqui na outra VM4 e fazer a mesma coisa. Tá? Demorando um pouquinho mais, que a VM4 está no host, está no Hyper-V 2. Para ele carregar. É novidade do Hyper-V, tá? 2012 R2. E vou selecionar o mesmo disco. Ele demora um pouquinho mais. Para você evitar esse tempo de demora, porque acontece, eu estou acessando o outro servidor agora por compartilhamento oculto administrativo, tá vendo? Para ser mais rápido, o que você faz? Você já cola o caminho aqui do CSV e dá um procurar. Entendeu? Ele já vai direto nessa parte do outro servidor, ou você bota o caminho do disco, mais rápido ainda, né? E não vai te confundir, porque ele não vai apresentar o menu do lado esquerdo. Tá? Ele está fazendo uma sessão remota para aquele servidor agora. Tá? Deixa eu botar lá de novo. E vou escolher o Shared 2. Tá? Deixa eu pegar ele aqui. Shared 2. Tá aqui. Esperar um momentinho, se ele carregar. E com isso eu vou ter dois discos virtuais. Eu não botei o volume 1, tá vendo? Eu não colhi o caminho inteiro, aí demorou mais. Shared 2. Marcar aqui no cantinho. Habilitar o compartilhamento. E ok. Se você fizesse isso, tá? Em um ambiente normal, tá? O que ia acontecer? Na hora que você ligasse a máquina virtual, deixa eu só verificar a memória dela aqui. Eu vou diminuir um pouco a memória. Não conflitar com o meu ambiente que já está pronto ali no outro lado. Tem duas máquinas virtuais já rodando, que eu vou demonstrar, fazer o resto da demonstração em cima dela para a gente não demorar muito, para a gente não atrasar muito esse finalzinho de aula. Tá? Quando você ligasse a máquina virtual, tá? E se você tivesse o VHD plugado em duas, ele ia dar erro. Se você fizer isso agora no seu laboratório, no seu notebook agora, ele dá erro, tá? Eu vou fazer aqui nas duas e vai iniciar, tá? Já iniciou. As duas máquinas com o mesmo VHD. E como é que isso fica? Bom, para não ter que esperar essa máquina ligar, carregar, tudo, eu já tenho duas VMs aqui com tudo configurado, tá? Deixa eu ver como é que manda o Ctrl Alt Del aqui para a sessão, que eu não sei. Ok. Opa.
Esse software da Evolution é muito bom, só que eu ainda não acostumei com ele. Então eu não sei como mando um simples Ctrl Alt Del. Mas tudo bem, eu clico aqui em Suite User. Alguém viu? Caraca, até viu aqui na tela e eu não vi. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Tu viu e eu não vi aqui, na minha cara aqui. Valeu. Mas deve ter algum atalho. Esse negócio é tão prático que deve ter algum atalho. Pra vocês terem ideia, eu estou conectando ao Hyper-V. Do Hyper-V, olha só, eu tenho aqui o meu Hyper-V Server, tá? Tá vendo aqui? Aqui eu tenho o console do Hyper-V Server, que eu não preciso abrir remotamente a máquina para abrir ele. E aqui, pior ainda, eu tenho AVM direto. Esse software aqui é muito louco. Tá? O que eu tenho aqui? O disco não está aparecendo. Agora vamos abrir aqui no Disk Management. Cadê o Special Commands? Eu não achei de novo. Que legal isso. Tá aqui. Vai. Special Commands, Control Delete. Pronto. Toda hora. Tá, era mais fácil do que eu. Tudo bem. Desculpe minha ignorância. Anderson, realmente, se você queria uma licença desse, né? Eu não consegui. Que seria pra você domina a parada. Tá como reservado. Tá como se fosse um disco de cluster, tá? Porque ele é um disco de cluster, tá? Ele está aqui, tá? Ele está configurado. Nessa máquina aqui ele vai aparecer, porque não está em CSV. Eu só botei ele em testemunha. Ou seja, eu já tenho um cluster configurado, tá? Dentro do meu cluster, tem um cluster de Hyper-V, aqui dentro eu tenho um outro cluster configurado com o disco compartilhado. Ou seja, mais fácil do que isso, impossível. Configuração simples, mas poderosa. Incrível que pareça, pouca gente conhece. Muitos concorrentes usam isso como arma contra o Hyper-V. O Hyper-V não faz guest cluster, não faz. Tá aí. Tá? E vocês verem que é um simples VHD que está compartilhado, que fica acessível para duas máquinas ao mesmo tempo. Tá? Importante. Posso usar isso para outras coisas? Não. Assim como o disco iSCSI, se você conectar em dois servidores e ficar gravando dados diferentes neles, sem um gerenciamento, você vai dar problema, pode corromper, tá? Esse disco é a mesma coisa. Ele só serve, esse VHD que está compartilhado, tá? Só deve servir para aplicações que saibam o que estão fazendo. No caso do Windows, cluster, tá? Porque o cluster sabe gerenciar o volume com os dois ao mesmo tempo. Tá? Ele faz o CSV, funciona, ele joga o disco para um lado, para o outro, ele migra a função, funciona, tá? Mas não use para outra coisa. Por exemplo, eu vou botar várias VMs, então eu vou botar um disco compartilhado entre elas e botar uns arquivinhos lá, tá? Se elas só lerem os arquivos do disco, tudo bem. Agora, se elas resolverem escrever, tá? Cada uma coisa nesse volume que está compartilhado entre todas, vai dar problema, tá? Não recomendo. Muita gente faz erradamente, não é o certo. O certo é que quando um disco SAS ou um disco iSCSI esteja conectado a todos os seus nós, que ele seja gerenciado pelo cluster, tá? Bom, e é só isso. É bem rápido essa aula de hoje, tá? Não tem grandes mistérios, tá? Eu vou ficar aqui para mais dúvidas, que com certeza vocês... Isso é um assunto que gera mais dúvida do que outra coisa, é normal, tá? Vou ficar aqui para responder dúvidas do pessoal que está ao vivo. Quem está assistindo pela gravação não vai ter o mesmo privilégio, ok? Vou dar um pause na gravação aqui. Quem estiver ao vivo, fica aí. Valeu!